Um pouco sobre o de hoje é sobre Jerry Seinfeld, o que fez, onde viveu, do que se alimenta. Vamos ver! Seinfeld nasceu em 29 de abril de 1954 no Brooklyn, Califórnia. Califórnia é o caralho, foi Nova York. O interesse de Seinfeld pela comédia foi despertado desde cedo pela influência de seu pai. Aos 8 anos, Seinfeld assistia à televisão dia e noite para estudar as técnicas dos comediantes. Ao longo dos anos, ele desenvolveu um estilo único de comédia que se concentrou em suas observações sobre a vida. Seinfeld estudou comunicação e teatro no Queens College, em Nova York. E logo após a formatura, em 76, fez a sua estreia em uma noite de microfone aberto em uma boate, o famoso Open Mic. Ele trabalhou até aparecer no The Tonight Show em 1981, o que deu a Seinfeld sua primeira exposição nacional. No final da década de 80, ele era um dos comediantes de stand-up mais importantes dos Estados Unidos. Em 1980, chegou a atuar na série Benson, fazendo o personagem Frank. Não foi uma boa experiência para Jerry, que foi demitido sem ser avisado. Ele afirma ter prometido a si mesmo só participar de uma sitcom quando tivesse total controle da mesma. Depois de estrelar o especial de televisão Jerry Seinfeld Stand-Up Confidential, em 1987, Seinfeld foi convidado a desenvolver uma sitcom com a NBC. Ele se juntou com um amigo e colega comediante Larry David, que era a carinha do Reginaldo Rossi. Ok, talvez nem tanto. E criou Seinfeld, que chegou ao ar em 1989. Produzido e às vezes co-escrito por Seinfeld, o espetáculo peculiar e amplamente assistido enfatizava histórias vagamente estruturadas, assunto aparentemente significante e um sistema de comédia em que o personagem Jerry interagia com seus 3 amiguchos, Elaine Baines, George Costanza e Cosmo Kramer. A sitcom atingiu níveis sem precedentes de popularidade e aclamação da crítica. Seinfeld esteve no ar por 9 temporadas e foi o programa mais bem avaliado dos Estados Unidos. O seu último episódio foi ao ar em 1998. Em 1998, Jerry fez o seu show I'm Telling You for the Last Time, no qual ele contava pela última vez seu material de anos de carreira. A HBO fez um especial com o show. How long are these shifts? Seinfeld voltou a fazer stand-up no final dos anos 90, embarcando em várias turnês nacionais de clubes de comédia e teatro, um dos quais foi documentado no filme Comedian. Ele também escreveu Sign Language, em 1993, um livro best-seller de observações humorísticas, e o livro infantil Halloween, em 2003. Além disso, ele co-escreveu, coproduziu e estrelou na animação B-Movie. Em 2010, ele retornou à televisão com The Marriage Heath. Inglês horrível. Este reality show contou com comediantes que foram convidados a avaliar os conflitos da vida real e disputas de casais diferentes. Foi cancelado após uma temporada. Stand-up comedian Jerry Seinfeld and the producers of the reality show The Marriage Ref. Seinfeld se saiu muito melhor com seu programa de entrevistas, Comedians in Cars Getting Coffee, que estreou em 2012. Ao longo dos anos, ele conversou com as estrelas da comédia como Chris Rock, Eddie Murphy e Amy Schumer. Em setembro de 2017, ele fez um especial para a Netflix chamado Jerry Before Seinfeld, que mostrou o ícone da comédia revisitando algumas de suas primeiras piadas no Clube de Quadrinhos de Manhattan, onde ele aprimorou sua rotina na década de 1970, juntamente com as reflexões fora de palco e as imagens pouco vistas de sua infância. No início de 2018, o TMZ informou que um produtor chamado Christian Charles havia entrado com uma ação judicial alegando que Seinfeld havia roubado a ideia de Comedians in Cars dele. De acordo com o processo, Charles teria apresentado a ideia para Seinfeld desde 2002 e até dirigiu um episódio piloto, mas foi cortado após exigir interesse de propriedade. O advogado de Seinfeld apresentou uma moção para anular o processo em junho de 2018. Seu relatório judicial afirmando que a ideia do show era muito ampla para justificar o processo e que Charles só o processou depois de saber quanto Seinfeld estava sendo pago por episódio. Em setembro de 2019, um juiz distrital de Manhattan decidiu a favor de Seinfeld, alegando que o Estatuto de Limitações para a reivindicação legal de Charles à propriedade do conceito Comedians in Cars havia expirado.
Em 5 de maio de 2020, a Netflix exibiu 23 Horas para Matar. His life sucks. Your life sucks. My life sucks too. Além de apresentar seus riffs sobre casamento e os hábitos irritantes dos seus amigos, o especial mostrou o comediante agora idoso pulando de um helicóptero no rio Hudson. Seinfeld se casou com a executiva de relações públicas Jessica Sklar em 25 de dezembro de 1999. O casal teve 3 filhos e aparentemente vive muito feliz. Muito bem, esse foi mais um pouco sobre, agora sobre Jerry Seinfeld. Deixa o like e seja feliz. Eu sou o Jonas Rodrigues e até a próxima.